Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero. Hoje comigo, Edus Miranda. Fala aí, galera! E ele, André Rocha. Olá, tudo bom? Hoje nós vamos discutir sobre a guerra às drogas, o Estado que falhou. Antes, vamos para os recadinhos da paróquia. Edwards Miranda, qual é o nosso Instagram para que os nossos ouvintes possam nos seguir e interagir conosco? Senhores, nosso Instagram, Pra Ser Sincero Podcast, entra lá, segue a gente vai postar alguns conteúdos, algumas fotos, para vocês interagirem conosco. Façam perguntas, sugestões de temas e afins, reclamações. Pode reclamar que o Danilo grita muito no podcast, é normal. A inveja é uma merda. Mais algum recadinho? Tem um e-mail também, né? Agora ele tá na descrição a partir desse episódio. Justo. Só olhar na descrição então. Edward, se tem uma galera querendo aprender um pouco mais sobre economia, só que meio cansado daqueles termos economiques, como é que faz pra saber? Olha só, entra no site aí www.semeconomiques.com.br e você vai encontrar o meu site onde eu publico artigos. Tem também no ladinho lá nosso podcast. Logo terá um canal no YouTube também com alguns vídeos. A ideia é trazer os assuntos econômicos de forma mais leve, como o próprio nome diz, sem economiquez. Justo. André, qual é o teu, se a galera quer te seguir no Instagram? Não tem Instagram. Tá lá, tá marcado no Pra Ser Tu não Sincero. sabe? Sei, mas quem que vai me seguir? Eu te sigo. Obrigado, gente. Eu vou deixar de seguir pra seguir vocês mesmos. Só pra seguir duas Só pra seguir duas vezes. Para quem quiser, o meu é @Danilo Jeremia. Ninguém Bora vai pro querer. podcast? Vamos lá. Bora! O termo guerra às drogas se originou em 1971 pelo presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, durante uma histórica conferência de imprensa na qual identificou o abuso de drogas como o inimigo número 1. De fato, a política global em torno das drogas foi modulada principalmente pela defesa dos Estados Unidos por uma abordagem de proibição absolutista. Nós vamos falar agora quais foram as consequências desse início das guerras às drogas. Edwards, para começar, fala um pouquinho sobre o histórico da guerra às drogas. Mas beleza. Vamos lá. A guerra às drogas ela começa ali em 73, se não me engano, com o Richard Nixon. Mas a gente já vinha tendo há alguns anos a questão de uma certa seletividade nas morais e costumes, né? Que Estados Unidos sempre teve um problema do ponto de vista de imigração. Sim. E também a questão racial, até a segregação, coisa e tal. Então, é fato que se você olhar manchetes, propagandas, coisa e tal, elas já colocavam a droga como sendo algo que os negros e que os imigrantes faziam. Não é à toa que o nome da maconha nos Estados Unidos também é conhecido como marihuana. Marihuana é o Para associar aos latinos. o nome Então, espanhol pra, isso. pra maconha. Então, tipo, já nesse ponto eles já tentavam colocar, quem usa droga É uma taxação negativa. Isso, já tentando fazer uma propaganda. Quando Se é que existe taxação positiva. É verdade, faz sentido. Mas chegando daí o Nixon a falar que o principal problema era as drogas, começa a haver realmente um poderio através da lei que os Estados Unidos começam a fazer contra, desde venda a consumo. Até começou a haver algumas problemáticas com relação ao consumo. Eu acho que foi aqui, eu tenho um dado aqui. Em 1971, ele declara essa guerra às drogas, né? Sim. E a partir disso, ele começa a fazer várias atividades em que tenta, de certa forma, diminuir o tráfico de drogas. Inclusive, intervenção militar em alguns países latinos, como aconteceu no Panamá, Colômbia. E, mais pra frente a gente vai falar dos dados assim, mas a gente vai ver que a questão da guerra às drogas, ela foi um total fiasco. É uma pauta, parando pra pensar assim, totalmente moral. Totalmente moral. Porque essa é a principal questão. Às vezes a pessoa... É bem comum, na verdade, as pessoas serem contra a liberação das drogas. É comum. Primeiro porque, geralmente, quem defende isso
é aquele cara vagabundo que não gosta de estudar, que só quer criar caso, tá ligado? É aquele perfilzinho que a gente vê do cara esquerdista de faculdade federal. Por que tem que ter esquerdista? É porque geralmente é uma pauta mais defendida por eles. Ah, entendi. Na questão das aí drogas... já associam ao rolê todo. E os bolsonaristas maconheiros? E aí? Não, eles têm, mas eles não defendem abertamente. Eles só que são daí, mais hipócritas? São mais hipócritas ainda. Mas aí você já vê essa questão. Quem tá defendendo. Depois vem a questão de, usar muito sentimento e poucos dados. Geralmente a pessoa fala, eu não uso. E faz mal. Então eu acho que você também não deveria usar. Logo, proibição, tá tudo certo. E também, pouquíssimas pessoas chegam até esse ponto de que os dados, quanto que tem sido gasto, quanto que de fato melhorou, pouquíssimas não só pessoas... em relação ao dinheiro, mas na contabilidade, digamos, de vidas, De né? vidas, exatamente. Não, é que o dinheiro é um dos parâmetros, mas você consegue ver em quantidade de mortes, em quantidade de presos, em efetivo diminuição do consumo de drogas. Só que as pessoas não chegam nesse ponto. Elas ficam ou na parte da discussão moral ali, em que eu não uso e faz mal, posso proibir, e pronto, fica por isso mesmo. Então a ideia da gente fazer esse debate aqui é fazer com que você, mesmo que você não concorde no final, você não concorde com a nossa posição, você tente entender que pelo menos a gente pode bater o martelo ali como um consenso de que ela não tem sido eficiente. No mínimo isso. Porque de fato não está. Acho que é isso, a princípio. Porque se você pensar assim, depois de 100 anos de política internacional de proibição, o mercado de drogas está bem vivo, né? Ou seja, toda aquela ideia do Nixon lá de 50, né? de na fechar... 50 do termo, né? Isso, efetivamente, assim, que historicamente a gente pode considerar são 50 anos. 71, né? Mas já existia antes. O Nixon ele foi um marco histórico onde ele de fato declarou que o Estado é contra a guerra, as drogas, né? Mas não que já existia algumas Ele coisas... institucionalizou, né, esse combate às drogas. O mercado, voltando, mesmo todas as políticas antidrogas, o mercado só aumentou ano após ano. Sim. Então a gente vê já uma evidente falha, né? A retórica que apela à eliminação de drogas da sociedade não foi traduzida em política bem-sucedida, porque, como você estava bem comentando, a mortes relacionadas todo ao tráfico de droga, a morte relacionada à galera que usa drogas, porque pensa bem, é que nem não, é o mesmo papo do nosso episódio da lei seca. Toda Exatamente. vez que você proíbe um produto e ele tem uma demanda, ele cai num outro programa nosso chamado mercado informal, comércio informal. Exatamente. Que vai continuar produzindo, porque as pessoas querem vender e tem uma demanda, e a gente entra no problema daqueles produtos que são informais. Você não sabe a qualidade, você não sabe a procedência, você não sabe o que está consumindo. A pessoa ela vai ter todo o incentivo a só comprar daquele próprio produtor, sem se preocupar se é de qualidade ou não, né? Porque não tem quem venda. Exato. São poucas as pessoas que vendem. O Milton Friedman, que é um economista liberal. É ele que deu essa ponta... como que é? Quando chuta? Esse chute inicial. Pontapé inicial. Exato, na discussão sobre o uso de drogas nos Estados Unidos, sobre a liberdade individual, claro, e a relação do uso de drogas. Ele foi um dos pioneiros a levantar essa bandeira no Estado americano. Sim, e detalhe que o Milton Friedman, ele foi um defensor muito forte do Nixon como presidente na época. Sim. Só que assim que essa lei começou a ser, vamos dizer assim, votada, ele foi um dos que começou a apontar, vai acontecer isso. Até porque a história do Friedman começa exatamente com o final da proibição da lei seca em Chicago. Ele chega em Chicago para estudar economia, já era 1930 ali. Ele faz parte daquela galera chamada Chicago Boys? Mais ou menos. Tava no meio ali do rolê. Isso. Ele foi um dos pioneiros. Mas ele chega lá, começa a ver que Chicago tá se recuperando há pouco tempo do sumiço do Al Capone. Porque ele era um grande cara da questão de lei seca. E ele percebeu que os Estados Unidos fazendo aquela promulgação de lei de proibição das drogas estava recorrendo ao mesmo erro que tinha feito na lei seca. Exatamente igual. Então ele já falou, o que vai acontecer? Assim como na lei seca, vão aumentar o consumo, vai diminuir a qualidade, vai aumentar
vamos dizer assim, a toxicidade das drogas que vão estar sendo vendidas, que é o que acontece, porque antigamente as pessoas sempre usaram droga. Estima-se que ali, estima-se não, mas há relatos de até 900 anos antes de Cristo, as pessoas já usavam algum tipo de droga. Eu acho que 900 anos de Cristo é muito pouco. Não, registro, né? É o Então, que se tem registro, mas com certeza tem antes. Mas pensa bem. A sociedade mais antiga registrada que nós conhecemos no mundo é a egípcia. Uhum. E eles já tinham... e a gente tá falando tipo de 3 mil anos de Cristo. Isso, e alguns historiadores inclusive falam que o Egito só foi possível graças à cerveja. Eles criaram a cerveja, exatamente. E com o intuito de possibilitar que um monte de pessoa fique no mesmo lugar. Estacionado para plantar o trigo. Isso, e sempre tem problema. O que quer que não, um dos principais motivos das pessoas usar qualquer tipo de droga, seja álcool ou a droga ilícita no caso, é uma certa fuga da realidade. Também. Então, inevitavelmente, as pessoas vão usar. Tanto é que já usavam. problema psicológico junto, né? Isso. E as drogas, até 1970, elas eram liberadas. Você encontrava cocaína e maconha vendendo em farmácia. É isso que a gente nunca viu isso. Então, hoje, quando a gente discute drogas, meio que fica aquela coisa muito utopia, sabe? Até não. Quando a gente lê, estuda mais sobre e começa a conversar com as pessoas e falar, você sabia que a cocaína ela já foi comercializada sem prescrição médica em farmácia? Chegava, me dá tantas gramas aí, um potinho de cocaína. A galera fica assim, nossa, sério? Como se fosse tipo surpresa, né? Porque já faz tanto tempo que a gente meio que normalizou que cocaína é ilícito e sempre foi ilícito, mas não. Pois é, e por exemplo, eu sou o mais velho dessa sala aqui, sou de 93, e não vi isso acontecer. Eu não vi isso acontecer, então tipo, pra gente fica algo totalmente fora da realidade. Só que sempre existiu. Quando se proibiu, a gente fez exatamente aquilo que Friedman disse que ia acontecer. Você restringiu quem podia vender. A necessidade, ou vamos dizer assim, o mercado, a demanda existia ainda. As pessoas queriam consumir droga, só que elas passaram para o mercado informal. Com isso, quem produzia uma cocaína pura começou a ter que produzir no porão sujo de casa. Então ele fazia qualquer tipo de produto ali, sem nenhuma qualidade. A partir daquilo, para quem é que você vai reclamar? Você não pode chegar na polícia e falar que o cara vendeu uma cocaína zoada pra você. Como é que foi o saque do consumidor? Pois é, e aí você percebe que as drogas começaram a ser muito mais viciantes e muito mais prejudiciais. Hoje você vê metanfetamina. É uma droga péssima, assim, do ponto de vista... Droga sintética. Isso, as drogas sintéticas, elas são extremamente viciantes, fazem um mal terrível pro nosso corpo, só que as pessoas preferem porque elas são mais fáceis de ser encontradas. Existe uma tendência natural que quando é, vamos dizer assim, liberado, as pessoas tendem a procurar uma droga mais leve que não faça tão mal, que ela é mais pura, que era o caso da maconha, no caso, que até hoje ela é muito utilizada, mas também não mais tão pura quanto era antigamente. Do questão de números, cara, eu tenho, na verdade tem vários números aqui, um deles é o mercado de drogas no mundo. As pessoas não têm noção do tamanho, mas ele representa aproximadamente, isso é dado de 2017, 650 bilhões de dólares no mundo, por ano. Esse dinheiro vai pra quem, pô? Principalmente traficante. Vai pra comprar. Mas estima-se então, né? Porque não tem como. Isso, é estimativa. Tem dado, não tem. Eles pegam dados a partir de, tipo, apreensões que se fazem, coisas e tal, de movimentações de pessoas que já estavam dentro, tá ligado? Tá. Só que, claro, é um tiro às cegas, tanto é que no dado aqui mostra que possivelmente é entre 450 e 650 bilhões. Não tem um dado correto. É bem um chute no escuro, mas é algo que dá pra ter uma noção. Só que pra ter ideia do que é o tráfico de drogas, esses 650 bilhões tá inserido num total de vendas ilegais no mundo. Todo o mercado ilegal no mundo representa mais ou menos 2 trilhões de dólares. Ilegal que eu digo o quê? Tráfico de armas, tráfico humano, tráfico de órgãos, propriedade cultural, falsificação, comércio ilegal de silvestres, pesca ilegal, registro ilegal, mineração ilegal, roubo, tudo isso, pirataria. Estima-se que movimenta no mundo 2 trilhões de dólares. E as drogas, um quarto disso daí é só de droga. Então, é uma ideia talvez um pouco
simplista e idiota achar que você proibir uma coisa vai fazer que não haja o consumo de 25% desse mercado, tá ligado? Porque se os caras movimentam 650 bilhões, significa que tem muita gente comprando. Muita gente consome essas drogas, senão não teria esse dinheiro. Aqui eu peguei um gráfico de quantidade de pessoas que usam drogas e os tipos da droga no mundo, estimativa também. Esse dado é de 2015. 180 milhões de pessoas no mundo usam a cannabis, né, a maconha. 35 milhões ópio. 37 milhões as metanfetaminas. 22 milhões êxtase. 17 milhões cocaína. Então, esse é a demanda de droga no mundo. Aí eu fiz aqui, tem um estudo, isso é do cara, um estudo, nos Estados Unidos esse estudo contra as drogas é mais eficiente, tem mais dados. Estima-se que se as drogas fossem liberadas somente maconha e cocaína, que já eram, ia ter uma economia de mais ou menos 35 a 50 bilhões por ano de economia para os cofres públicos americanos. Se você contar ainda que poderia cobrar imposto, taxar esses produtos, teria um adendo para os cofres de mais ou menos 30 bilhões de dólares. Então, tipo, você economizaria 50 e aumentaria 30 nos cofres públicos. Isso só maconha e cocaína. Então, tipo, caraca, isso só o mercado já ia ajudar pra caramba, tá ligado? O governo, coisas e tal. E aí a gente consegue encontrar vários dados sociais, né? Que é um dos problemas principais que às vezes a pessoa não fala sobre isso. Por exemplo, número de encarceramentos, também dados dos Estados Unidos. Quando a lei do Richard foi aprovada, em 71, a população carcerária nos Estados Unidos era menos de 300 mil. E agora? 2008, que é o último dado que tem, ela representa 2 milhões e 400 mil. Sendo a maioria delas relacionada ao tráfico de drogas. Maioria, não só tráfico de droga, mas só pra você ter ideia, 50% de toda apreensão, de todo encarceramento nos Estados Unidos corresponde ao tráfico de maconha. 50%. Então, sei lá, se fazer uma conta idiota... Nos Estados Unidos, onde é legal? Não, onde é ilegal, né? Até porque também, mesmo sendo legal, ainda existe tráfico. Só claro que ele diminui, né? É verdade. Tem um dado também da questão da porcentagem, né, de encarceramento. Era 0,2% da população americana estava presa em 71. Em 2008, ela passou a ser 0,8% da população americana está numa cadeia. Então, tipo, quadruplicou a quantidade de pessoas. E não só esse dado da população carcerária ter aumentado, mas também a gente pode ver que a maioria desses que estão presos, a maioria são negros e pobres. Sim, porque daí vem aquele problema social, né, que a gente acaba chegando. Eu acho que principalmente não é por ser negro, porque eu acho que quando a gente já falar, a maioria do encarceramento já é negro e pobre. Meio que você já coloca aquele jargão que todo mundo gosta de usar mesmo, repetir sem nenhum embasamento. A maior parte das pessoas pobres, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, são negras. Por uma questão racial de escravidão, principalmente. Sim. Então, tipo, você pega no Brasil, quando houve a proibição da escravidão, eles não podiam ter terra ainda. Então, inevitavelmente, numa época em que a terra condizia a sua renda, se você não pode ter terra, você tá pobre. Então, isso inevitavelmente criou uma herança maldita do ponto de vista. Então, quem que você vai mais desestabilizar? É exatamente os pobres. Consequentemente, que a maioria é negra. Por conta desse tipo de proibição. Aí tem até um dado, que isso é do Brasil, que a mediana de pessoas negras presas por tráfico de maconha é de 35 gramas, se não me engano. Ou seja, em média, as pessoas negras são presas por tráfico de drogas com 35 gramas de maconha. Já as pessoas brancas, em média, são presas com 500 gramas. É um limite bem maior. É estratosfericamente maior. Significa que basicamente já existe aquele estigma, né? Se o cara é branco, ele tá usando pra ele, tá tranquilo. Se o cara é negro, ele já tá traficando. 500 gramas? 500 gramas é coisa pra caramba. Tá usando sozinho? Porra!
E aí tem até questão de informação, né? Tipo, tem um advogado que ele fala assim, cara, se um dia a polícia te parar e achar droga, não fala que essa droga não é sua. Fala que é sua, que você consome, é pra você, porque é só uma questão de interpretação e subjetividade que o policial pode chegar e falar assim. Porque se você fala que é pro amigo teu, configura tráfico. Exatamente, independente da quantidade. Você tá literalmente falando que eu tô levando pra um amigo meu, então eu tô sendo traficante. Então, essa questão de uma lei totalmente subjetiva cria um encarceramento em massa que prejudica os mais pobres. E em relação, agora talvez mudando a direção, em relação aos argumentos que ainda a gente escuta para continuar essa política de guerra às drogas. Por exemplo, quando eu me proponho a discutir isso de uma forma mais aberta com a galera que não tem muito acesso a dados, também não se importou muito em procurar, ela só é a favor da guerra às drogas porque nasceu nesse ambiente, assim como eu acredito que vocês dois também, até um tempo atrás, pelo menos eu era a favor da... na verdade eu tinha um argumento seguinte, uma coisa é você liberar o álcool e outra coisa é você liberar drogas mais potentes, tipo a maconha, a cocaína, a LSD, porque elas têm um efeito maior no corpo e ela vai te induzir a fazer mais merda. Uhum. Só que depois de me informar um pouquinho, na verdade, se a gente começar a separar as coisas, ela perde o sentido. Eu tô adotando mais uma moral freestyle, uma ética não muito embasada, uma ética conforme a minha pauta moral. Isso, conforme que você acredita. Mas, por exemplo, não pode liberar porque senão as pessoas vão cometer mais crimes. Não pode liberar porque, por exemplo, Edwards, é que você não tem um caso na família de pessoas que usaram drogas, essa é a clássica, né? E destruiu a família, destruiu o núcleo. E então aliás, é um argumento que eu escutei até uma vez na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa Federal. Uma vez teve uma assembleia lá para discutir pelo menos sobre o uso medicinal, né, ou a liberação pelo menos de plantar em casa a maconha, e uma das pessoas que eram contra essa atividade usou exatamente esse mal que pode causar nas famílias. Se não me engano foi aquele Terra, não é? Alguma coisa Terra. Agora eu não vou saber o nome do cara. Um médico cotado para ser ministro da saúde. Deus me livre. Cara, esses argumentos aí, primeiro. Nossa. Quando você falou da questão das pessoas cometerem crimes. A gente começou a confundir, exatamente por causa da proibição, o que é a causa e o que é causalidade disso. Tipo, significado significante. Isso. Porque, de fato, a pessoa fica viciada, é possível que ela passe a roubar para cometer isso. Só que o crime é o roubo, não ela usar o fruto de roubo para comprar uma droga, tá ligado? E as pessoas não conseguem enxergar isso. Isso é exatamente a mesma coisa que você falar que, tipo, eu tô andando na rua, você pega o carro, tá com raiva de mim e me atropela. Você não vai estar sendo preso por estar dirigindo, mas você vai estar sendo preso por ter me atropelado de propósito. Você quis me matar. Esse é o crime. Não ter dirigido um carro. Justo. As pessoas confundem isso. Isso também serve pra, por exemplo, porte de armas? Mesma coisa. As pessoas acham que, porque eu matei alguém com uma arma, a gente tem que proibir a arma. Só que o crime foi matar alguém, não usar uma arma pra isso. Uhum. Essa é a questão. E as pessoas, e aí você falou da arma, você percebe totalmente freestyle isso. As mesmas pessoas que defendem liberação de drogas, elas desconsideram, acham que você não pode ter liberação de arma. As pessoas que acham que você tem que ter liberdade pra ter arma, acham que você não tem... É uma pauta moral, de novo. Totalmente moral e totalmente subjetiva, é naquilo que eu acho que é e ponto. Quando as pessoas, tem algumas pessoas que usam o argumento de se a gente liberar as drogas, as pessoas perdem a razão, por isso que não é bom acontecer isso. Tem um estudo, esse estudo eu acho que é de 2000 e pouco, o cara nos Estados Unidos, não lembro o nome dele, depois a gente pode procurar até para colocar na descrição. Ele fez um estudo com pessoas viciadas em crack. Ele chegava num cara que tinha acabado de usar uma dose de crack e perguntava, você quer mais uma dose ou você prefere $5? 80% das pessoas entrevistadas preferiam $5 a outra dose de crack. Só que alguns ainda preferiam o crack. Aí ele falou, beleza, eu vou aumentar o prêmio. Chegou, você prefere uma dose de crack, outra dose de crack, ou você prefere $20? Todos, sem exceção, preferiram $20. Significa que, tipo, as pessoas, mesmo viciadas em crack, que é uma droga pesadíssima,
altamente viciante, elas conseguem ter uma noção de racionalidade e preferir o dinheiro, que é algo que vai ser mais benéfico para ela, do que a droga. Então, ela não perde a razão. Pelo menos, não tem como a gente falar que nunca vai perder a razão. Mas, tipo, isso é um caso ou outro. Geralmente ela não perde. Até porque, a gente volta. Bom, se ela perde a razão, pessoas que bebem bebidas alcoólicas, em algum momento ela pode perder a razão. Vamos proibir bebidas alcoólicas? Inclusive perde, né? Pois é. Então, tipo, o que as pessoas fizeram? Bom, você não pode dirigir alcoólatra. Não pode dirigir bêbado. Show. Faz sentido. Agora, você não pode beber porque em algum momento você pode vir a matar alguém, tá ligado? Não faz sentido. A mesma coisa da droga. Quando fala de questão de filhos, assim, você não tem ninguém na família, coisa e tal. Cara, isso é um assunto bem tenso. Realmente, eu não tenho ninguém na família. Mas eu acho que pensa dessa forma. Se você tem alguém na família e as drogas são proibidas, só significa que não funcionou. Porque teoricamente, se hoje elas são proibidas e você não quer que libere pra não ter viciado na família e já tem um viciado na família, isso não faz sentido. E também... Assim, pessoalmente é uma discussão que eu tenho na minha família, porque eu tenho um primo de segundo grau que ele foi assassinado com uns tiros aí no peito, porque ele traficava, né? Ele virou... eu não quero contar pessoalmente a história dele, mas ele era de São Paulo, veio aqui pra Rondônia, aí tava lá, né, na minha cidade de onde eu vim, e tal, tava trabalhando, seu emprego, aí, sei lá, começou com... ter uns amigos meio diferentões, e do nada, não do nada, né, mas a gente acabou suspeitando pela mudança abrupta de hábitos dele, que algo estava errado. E investigando mais, a gente meio que descobriu que ele estava envolvido nesse negócio de não só de uso, mas também de tráfico e não sei o que, e ele acabou sendo assassinado por consequência desse problema. Mas eu tenho um pensamento que hoje, né, claro que na época eu era bem criança, assim, na verdade adolescente, eu só segui o bonde, mas numa opinião mais formada, digamos assim, mais conceituada, depois de ler e me informar sobre o assunto, eu fiquei tipo, tentando reconstruir. E se as drogas já fossem pelo menos descriminalizadas ou legalizadas, como é que seria esse comportamento no sentido até mesmo da minha família olhar esse caso, e no sentido geral da sociedade em si olhar esse fato que aconteceu com meu primo de uma forma que ela é resultado de uma política que começou há 50 anos atrás, institucionalizada pelo Nixon, né, dos Estados Unidos, e outros países por consequência aderiram à política. E se não fosse assim, fosse o inverso, será que ele estaria vivo hoje? Ou, porque no sentido, quando ele começou a se envolver com isso, claramente ele escondeu de todo mundo, entendeu? Porque já é algo mal visto, né? Isso, a pessoa fica à margem da sociedade. Exato, ele não é bem visto. Porque depois que minha família, todo mundo descobriu, colocou ele de lado, tipo assim, você não vem mais almoçar aqui, você não aparece na minha frente, não quero que você... Isso coloca a pessoa mais à margem. Coloca mais, já que ele foi rejeitado, e lá onde ele tá sendo aceito, digamos assim, apesar de todos os riscos por ele ter passado, enfim. Né, mas... E aí você percebe que é uma lógica da lei que proíbe, que dificulta tudo, porque se a droga não fosse proibida, ele não seria um traficante, ele seria um comerciante. Ele teria, sei lá, uma tenda, uma banquinha que ia estar vendendo maconha, se isso fosse um produto legalizado. Uhum. E se desse tudo errado, ele quebraria, ele não mataria ele. Isso, exatamente, tipo, quando essa coisa é marginalizada, essas pessoas, elas não podem usar um tribunal para recorrer. Por exemplo, se eu tenho uma empresa, o André vai me vender um produto e ele não mandou esse produto de alguma forma, eu posso ir lá e processar o André. Processa o cara que você comprou a droga. Exatamente. Aí não tem esse tipo de sistema jurídico. A carga não chegou aí, eu faço... Você vai e mata. Aí acontece exatamente a questão, os outros crimes. Só que a prioristicamente um traficante, ele não é um criminoso, do ponto de vista assim, ele não necessariamente matou alguém e roubou alguém, ele só tá vendendo um produto. Só que inevitavelmente, por ele estar num mercado que é totalmente à margem da lei, ele passa a ter que usar desses artifícios. Não tô dizendo que todo traficante é inocente, é bonzinho. Eu tô dizendo que
ele por si só vender droga não é um problema. É bom deixar claro que já a gente tá falando sobre guerra às drogas, jamais nenhum de nós três aqui estamos incentivando Com o certeza, uso da isso é droga, muito pelo amor importante. de Deus, não é. A gente não tá defendendo você usar a droga porque ela é boa, maravilhosa. Não, você faz o que você quiser com o seu corpo. Esse a é gente, até a gente tá discutindo as consequências do que é considerado o termo guerra às drogas. Isso até E qual é a nossa visão sobre outro ela. argumento, né, que as pessoas usam. Ah, você é a favor das drogas, quero ver quando você tiver filho. Se sua filha chegar toda viciada em drogas, você vai ter que aplaudir. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que a lei não deve proibir as pessoas de usarem droga. Não significa que eu goste de drogas. Eu vou tentar incentivar os meus filhos a não usar droga, porque isso faz mal. Faz mal pro corpo, do mesmo jeito que hoje eu faço com a bebida. Eu não bebo, porque eu acho que a bebida não faz bem pro meu corpo. Eu bebo sim e tô vivendo. Beleza, e eu tento te... Beleza, foda-se. Tem gente que não bebe e tá morrendo. Pois é, então logo é a bebida. Ó, pra acrescentar mais um dado, tem uma juíza chamada Maria Lúcia Caram. Ela calcula que 30 mil 30 mil assassinatos no Brasil todos os anos são resultado direto dessa guerra pelas drogas criadas pela proibição. Detalhe, são 70 mil assassinatos no Brasil por ano, então quase metade é só relacionado à droga. Assim, num âmbito mais jurídico, assim, claro que a pauta inicial aqui pra gente, que eu acho que, como comentado na nossa última tentativa de gravar esse programa, que a nossa pauta não deveria sair de tipo a moral que você tem, o direito, na verdade, o direito que você tem de decidir a vida do outro, né? Eu acho que é mais ou menos pra mim a pauta central da guerra às drogas, assim. Eu não posso obrigar ninguém a usar o que ela não quer ou quer, né? Conforme minhas pautas morais. Mas tendo em vista que pegamos a maconha, que é a droga ilícita mais usada no mundo, de longe, disparadamente, Sim. ela que é mais usada. Você pega, por exemplo, a população, como você comentou antes, todo esse estudo sobre guerra às drogas é mais discutido na América, por isso que a gente está pegando os dados de lá, porque é lá que tem mais base de dados. Uhum. Lá nos Estados Unidos, mais de 50% dos americanos falaram que já usaram eventualmente uma vez na vida alguma droga ilícita e uma outra porcentagem diz que até usa de uma forma regular. Com frequência. Né? Ou seja, a gente tem uma observação que mais de 50% da população americana já infringiram a lei de alguma forma no sentido das drogas. Aí a gente entra na discussão que eu achei num artigo aqui, que eu posso até disponibilizar o artigo depois para o nosso editor colocar lá. Que nenhum país pode colocar leis, fazer leis que prejudica mais de 50% da sua população. Porque como você vai colocar mais de 50% da sua população dentro da cadeia? É simplesmente ilógico, né? Ilógico. E não tem como ele conferir tudo isso, né? É aquela famosa lei que não pega. É uma lei que é criada, ela Assim, tem não toda a pega ideia. no sentido no Brasil, né? Porque nos outros lugares até funciona, só que é meio... Como, por exemplo, você falou que a população carcerária dos Estados Unidos quintuplicou desde 50 anos pra cá. Eu digo que não pega no sentido assim, a ideia da lei da guerra às drogas é desincentivar o consumo. Só que o consumo continua aumentando, o consumo não mudou. Ele talvez até acentuou. Então é uma lei que não pegou. Uhum. O objetivo dela era que não aconteceu. Mas como que o consumo aumenta, mesmo essa proibição aumentando o preço? Então, aí tá. Primeiramente, tinham as pessoas que elas já utilizariam. E independente do preço, é aquela famosa elasticidade. Sempre vai ter um produto que algumas pessoas, independente do preço, ela vai comprar aquele produto. Isso não importa. Isso. Aí existe algumas pessoas que, à medida que vai aumentando, ela vai migrando de produto. Isso chama, na economia, a gente chama de elasticidade do preço. Inevitavelmente, quando começou a ter a proibição, o preço foi aumentando. Hoje a gente consegue perceber. A cocaína, ela tem um lucro de 17.000%. Eu tava até falando com o Danilo sobre isso. Tipo, significa que o cara, ele produz lá, ele tem um lucro de 17.000%. E se você colocar no bolso dinheiro pra traficante comprar arma, cometer assassinato, enfim. Você aumentando o preço vai fazer com que algumas pessoas migrem para outros produtos mais baratos. É o caso aqui no Brasil do crack. Ele é um produto extremamente barato,
só que em contrapartida, extremamente viciante e um veneno. Ele é literalmente um veneno, não é à toa que alguém que se vicia em crack, ela morre muito rápido. O crack, o surgimento da droga crack é uma das consequências péssimas da guerra às drogas. Porque justamente como está no mercado informal e o produto é caro, a maconha, né? Você surge uma outra droga mais pesada, mais forte quimicamente e mais barata, que é o crack. Ela surgiu justamente porque a maconha ficou, digamos assim, apesar que a maconha no sentido, ela é barata, digamos assim, mas para uma galera que vive mendiga na rua, a maconha já é uma droga cara, digamos assim. Sim. Porque o crack que você vai com R$5 lá e pega um monte. Exato. Não um monte, mas uma pequena quantidade, só que aquela quantidade é muito forte, quimicamente falando. Tem 1000 vezes mais potencialidade então, química que a maconha. De tanto pra ficar barato, né? R$5, por exemplo, a química de eu comprar R$5 de maconha e fumar a maconha, a maconha me proporciona uma química 1000 vezes menor do que eu comprar R$5 de crack. Entendeu? Porque o R$5 de crack tem 1000 vezes química, potencialidade do alucinógeno, assim, do barato, digamos assim, em relação à maconha. Só que a maconha o crack tem um grau de risco, de vício, digamos assim, sei lá, de 100%. Não só de vício, uma vez ele fumado, você... Não, lógico, sem dizer que todo o prejuízo em relação à saúde, demência, a pessoa perde realmente a noção dos seus atos, porque todo dano neurológico ali envolvido vai pro saco. E aí você percebe uma relação muito forte com os destilados, né? Da época, pra quem ainda não ouviu o nosso podcast de lei seca, a gente falou exatamente isso. Proibiram a venda de bebida, as pessoas começaram a procurar os destilados, que eram mais alcoólicos, tinham um teor de álcool muito mais alto e eram um pouco mais caros, mas ela conservava, vamos dizer assim, a quantidade de álcool que ela consumia. E qual que era o outro argumento que a gente usaria, que você falou no começo, para refutar os argumentos? Era em relação a que as pessoas iam cometer mais crime. Também tinha aquela que a gente comentou do filho, né? Do filho de ter um parente na família que tem um caso. E eu acho que essa outra seria as consequências dentro da guerra às drogas, no sentido de novas drogas são produzidas para suprir a demanda. Isso. E a ideia também é que não tem um saque do consumidor. Nenhum, né? Tem mais alguma coisa pra falar? Na verdade, talvez para ilustrar mais aquele problema familiar, tem umas pesquisas aqui, pesquisas relatadas do ano... Desculpa, foi meu computador que gritou aqui agora. Deixa eu só dar um cala-boca nele. Cala-boca no computador. Pronto. Tem uma pesquisa dos anos 70 do professor de psicologia de Vancouver chamado Bruce Alexander. Ele fez um experimento no seguinte. Ele colocou um rato numa gaiola, né, completamente sozinho. E lá ele tinha duas opções desse rato. Ele tinha um copo de água fresca e um copo com água misturada com os opioides lá, com os alucinógenos, enfim, uma coisa. Acho que era com heroína, não era? Se não me engano, nesse estudo que ele fez até uma Ratolândia depois. Exato. É com heroína. Heroína, exato. Isso. E ele viu que esse rato sozinho, ele tendia a cada vez mais consumir água com drogas, né? Ele sozinho no contexto apenas alone ali. E, enfim, esse inicialmente foi usado como, olha só como as drogas faz mal, causa dependência, não sei o que. Só que aí, se eu não me engano, ele completou, digamos assim, esse experimento dele quando ele adicionou mais ratos nesse viveiro, né? E o negócio foi o seguinte: o rato colocado na gaiola completamente sozinho, ele não tem nada para fazer exceto usar as drogas. A pergunta então, o que aconteceria se tentar de uma forma diferente? Então esse mesmo professor construiu um parque de ratos. Agora, esse parque de ratos, diferente do rato que estava sozinho, tem um ambiente em volta, tem aquela rodinha para ele correr, tem bolinhas, tem lugares pro rato se exercitar e tudo mais. Digamos assim, uma gaiola mais atraente. Certo? Beleza. Certo. Entretenimento. Show. Isso aí é daquele vídeo do Kurzgesagt? Eu não sei. Eu acho que é. Vídeo. Ele fala de vício, no caso. Tem a ver com tudo isso aí. Eu não vi esse vídeo. O vício não é no entorpecente em si, mas... na sensação que ele libera, né? Tipo... é você sai da realidade. É tipo... preenche uma lacuna.
sabe? Também. Eu também. Isso é outro assunto. Muito bem, então, mais ou menos encaminhando para o nosso final, qual é a ideia do libertarianismo em relação ao uso de drogas? É bom lembrar também que nós três aqui, para o nosso ouvinte, que eu, o Edwards e o André somos... O Edwards, na verdade, ele é o coordenador estadual, e o André e eu somos coordenadores locais da Student for Liberty. E a Student for Liberty, uma das pautas dela é justamente a guerra às drogas. Inclusive tinha até um evento marcado para a última semana de abril, mas infelizmente por conta dessa pandemia todos os nossos eventos foram adiados. Mas a ideia justamente da SFL é discutir um pouco mais sobre em relação à liberdade individual e o consumo de drogas. Para quem quiser mais saber qual é a postura da SFL, eu recomendo entrar www.studentforliberty.org e lá vai ter todos os eventos, as pautas que a Student for Liberty defende, e lá você também vai encontrar a End the Drugs War, né, que é a guerra às drogas. Edson Miranda. Sou eu. Ou André, você que falou bastante. Não. O André não para de falar hoje, cara. Tá insuportável esse cara. É porque o Danilo... Enfatiza pra nós, pode falar. Não, o Danilo não falou aqui, mas a gente tá regravando esse episódio inteiro. Na verdade, sábado falhou na missão. Então, daí eu tenho que editar ainda, eu tô sem saco. André é sincerão. Mas você pode enfatizar aí quais foram e são as principais consequências da proibição das drogas? Obrigado, André. Excelente comentário, não poderíamos passar cara, sem isso. Cirúrgico. As principais, eu diria que é aumento de preço das drogas, que é pessoas inocentes morrendo. Exatamente, né? O preço que se paga às vezes é alto demais. Olha aí, profundo. O remédio sai mais caro do que a própria doença que você tenta diminuir, né? Imagine quantos a gente pode estimar que tu falou. Na verdade, esse era pra ser o comentário do André. Vamos deixar ele falar. Vai. Não, obrigado. Agradeço bastante. O que tu ia dizer? Eu ia dizer no sentido que todo o dinheiro gasto para o combate contra as guerras, contra as drogas, contra as guerras das drogas, imagina se ele fosse utilizado no sentido de, galera, podem usar, mas nós vamos usar esse dinheiro aqui em campanhas de, por exemplo, olha o quão mal faz isso. Tá ligado? Ou a própria saúde, né? Exato, e aí a gente entra nas quais seriam as possíveis soluções para o problema, trazendo, claro, na visão que você já está acostumado, querido ouvinte, do libertarianismo. Edwards, é a sua vez. Tá, minha vez, vamos lá. Cara, a gente tá tratando de um problema que tem diversas facetas, né? Tem Exato. o ponto de vista moral, que do ponto de vista libertário é bem óbvio. Só isso já deveria bastar, que cada um faz o que quiser com o seu corpo, inclusive se prejudicar a ponto de se matar. A única regra é não prejudicar a propriedade privada alheia. A sua não tem problema. Então, se eu quero colocar droga no meu corpo, eu faço. Se eu quero colocar gordura, se eu quero colocar açúcar, isso não importa. Ninguém tem nada a ver com isso. Então, só aí já deveria bastar. Mas para algumas pessoas elas não enxergam isso, então a gente pega e fala de números. Esses números mostram que se gasta muito dinheiro esse que é do pagador de imposto, não é dinheiro do governo, é dinheiro do pagador de imposto que poderia ser revertido nesse mundo em que vivemos, para a saúde, para a educação, mas ele é revertido para armar pessoas para lutar contra um problema que eles criaram através da lei. Sem contar pessoas que estão, hoje a gente tem uma condição boa, não vive esse tipo de realidade, mas pessoas que moram em subúrbios, em favelas, estão diretamente ligados ao efeito colateral que essa guerra às drogas traz. É a polícia invadindo um morro, inevitavelmente não é culpa dos policiais, mas eles vão ter que atirar em bandidos que estão no meio de uma galera que não tem nada a ver com o rolê. Então eles acabam tomando tiro, acabam tendo suas casas invadidas constantemente por uma institucionalização de uma coisa que não deveria ser crime. E por último, a gente tem a questão de efetivamente saúde, sabe? As pessoas esquecem que... Não, na saúde não, esquece, não tem nada a ver o que ia falar, é só da parte ética e do ponto de vista econômico mesmo, não faz sentido nenhum a gente ter uma proibição das drogas. E coloca a mão na consciência, pensa um pouquinho, vê se
tá sendo efetivo. Os 50 anos de guerra às drogas não deu nenhum efeito. A gente não falou desse dado, mas efetivamente só diminuiu o consumo de drogas no mundo 1% em 50 anos. Então, obviamente, esse problema não está sendo solucionado dessa forma. Tem toda a questão também que a gente deixou de falar, mas podemos acrescentar agora. Os países que, de alguma forma, descriminalizaram, legalizaram algumas drogas, né, principalmente a maconha, talvez seja o maior exemplo, que nós temos alguns estados, acho que a maioria dos estados dos Estados Unidos já tem uma política de, pelo menos, legalização da maconha. Ou descriminalização. Descriminalização, essa palavra que o Edson falou. E também há todo um lucro em geral do Estado. A gente podia até abrir aqui, mas eu acho que eu não vou dar esse trabalho. Mas enfim, o mercado da maconha atualmente nos Estados Unidos é algo muito lucrativo para o Estado americano. E a gente tem exemplos também na Europa, como Portugal, onde em 2001 eles descriminalizaram tanto a cocaína quanto a maconha. E lá diminuiu o tráfico relacionado a essas drogas, os crimes relacionados ao tráfico dessas principais drogas, diminuiu casos de overdoses, e a coisa está muito melhor do que era quando essas drogas eram proibidas, né? Lá na SFL, como eu estava falando antes, se você entrar lá, ele vai dar mais ou menos 5 sugestões de como a gente pode, como nós indivíduos, podemos advogar, né, em relação a acabar com esse problema sobre as drogas, no sentido de, vou discutir com qualquer outra pessoa que é a favor desse combate às drogas, né? A primeira dela, no sentido de discutir a relação justamente com o que o Erdos comentou, do sentido moral, que se eu posso ou não controlar a vida de outra pessoa. A outra, no sentido de regulamentação, dá uma visão racional, isso colocando o chapéu do Estado. Nós vivemos num mundo onde todos os países têm algum tipo de Estado e, né, para ser legalizado tem que ter algum tipo de regulamentação, né, ou que seja a mínima possível. E justamente discutir uma regulamentação razoável. Não adianta mesmo só você legalizar. Se você legalizar e colocar um monte de regulamentação, isso vai continuar levando ao comércio informal, que é o caso do cigarro. Por que o Brasil importa, né? Importa ilegalmente milhões e milhões e milhões de cigarros paraguaios? Porque justamente aqueles cigarros considerados legais no Brasil tem um alto imposto e a galera vai preferir pagar num valor menor no cigarro paraguaio. Então, se você colocar, fazer tipo maconha Brás, ou regulamentar, ou no Brasil, vamos regulamentar maconha, e coloca uma super regulamentação, a pessoa vai continuar comprando do comércio informal. Isso não vai mudar muita coisa. Então, segunda coisa, discutir a ideia da regulamentação. A terceira, tomar medidas para reabilitar as pessoas que sofreram penalização criminal, né? Assim como os Estados Unidos, o Brasil também tem um histórico da população carcerária ser a maioria por tráfico de drogas ou crimes relacionados ao tráfico de drogas, né? A quarta coisa, advogar pela atitude compassiva e tolerante. Aqui eu acho que talvez esse seja para mim o mais importante, no sentido que a gente precisa realmente discutir com a sociedade, digamos assim, eu, Danilo, tenho um contato social com as pessoas que eu convivo no dia a dia, da faculdade, da minha família, dos meus amigos, e eu, como, digamos, ativista ou militante da causa da liberdade individual, eu vou estar me propondo a discutir de uma forma compassiva e tolerante no sentido de levar informações de quão a guerra às drogas é prejudicial e quão, na verdade, ela tem apenas dados ruins desde quando ela começou. Porque a gente, principalmente no Brasil, a gente vive numa população que a maioria tem digamos assim, um pensamento que realmente tem que reprimir, tem que acabar no sentido que o governo tem que continuar a matar traficantes e tudo mais. E a quinta e a última é sempre você usar nessas discussões dados científicos, dados que realmente corroboram a sua ideia. E isso a internet está cheia. Como já disse, uma boa fonte também é a SFL, e dentro da SFL tem vários links
Por exemplo, tem uma carta dos direitos humanos que lá tem mais de 80 páginas dizendo o quão prejudicial tem sido isso historicamente no sentido para o humano, dos direitos humanos em si, nas consequências que o combate às drogas ocasionou. Justamente infringe a sua liberdade individual, ela te reprime, enfim, todas as consequências que a gente discutiu aqui durante o podcast. Certo? Falou tudo. O que mais, Mais um Edwards? pouco. Acho que é só, cara. Basicamente isso? Tu tava encerrando já, não sei se tu lembra. Tava encerrando. Você até se Me perdeu. alonguei. Vocês sempre reclamam que eu Não, nunca muito faço obrigado. um adendo. Ficou bem bacana. Então tá, manda tchau aí pra galera, André. Valeu, pessoal. Até o próximo Dá episódio. seu tchau, Dudu. Galera, não usem drogas. E Se aí? for Mas usar, se me usar, chama pra um me café, chama, né? Chama um café Dá nada. intelectual. Galera, meu nome é Danilo Jeremias. Esse foi mais um Pra Ser Sincero. Até! Abraço.